Olá pessoas, tudo bom? Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo, então já fica aí o cumprimento para os 3 momentos do dia, né? Nessa tarde chuvosa, nesse momento que estou gravando aqui essa introdução para a nossa aula de visual novo, né? Sem barba, né? Cuidando da questão do corona, é uma orientação retirada da barba, até porque o tratamento de higiene dela é muito mais complexo, então fica muito mais fácil se proteger, lavar o rosto sem ela. Então durante um tempo vou ter que ficar sem a minha barba, mas enfim. Estou passando aqui para a gente conversar sobre nossas avaliações, nosso alvo no caso. Eu tenho percebido que a participação de vocês tem ficado bastante baixa em relação ao que deveria acontecer. Lembrando que essas aulas, elas são aulas contadas como aulas de fato, né? Nós não sabemos até quando nós vamos utilizar o ambiente virtual para as nossas relações de ensino-aprendizagem, mas é extremamente necessário que todos vocês participem dos fóruns, né, qualquer disciplina, dos fóruns, das tarefas, das atividades, tudo que for solicitado vai requerer de vocês um planejamento e vai requerer de vocês um comprometimento grande em relação ao que está sendo feito lá no ambiente virtual. Obviamente que não é isso que a gente queria, mas estamos trabalhando com o que nós podemos, então eu peço por favor para vocês participem das questões, observem lá o que tem sido colocado, e eu repito, não apenas em história, em qualquer disciplina que vocês estão tendo neste ano, e participem efetivamente. Nessa aula de hoje em História, a gente vai abordar 2 povos que eram temas das pessoas que iam apresentar o seminário, mas como já foi falado, o seminário vai ficar para um outro momento, nossas avaliações vão ser feitas de modo diferente. Estou aqui colocando que cada uma das atividades postadas em cada uma das aulas, vou colocar o valor de 5 pontos, até porque a gente tem um limite de nota, a gente precisa pontuar ao longo dessas aulas, que podem demorar 1 mês, 2 meses, até 3 meses, dependendo do contexto do país. A gente não sabe bem ainda o que vai acontecer em breve, né? Mas até o dia 13 de abril nós temos aulas no AVA, então eu vou diminuir a pontuação para 5 para facilitar o acompanhamento e obviamente para diluir a nota ao longo dessas atividades. Dessa vez, esses temas que a gente vai abordar na aula de hoje, eles não vão ser colocados enquanto tema de avaliação. O próximo tema, sim. Eu só vou pedir para vocês participarem lá, eu vou colocar um tópico no AVA para a gente fazer um debate, tirar dúvidas, porque esse tema vai ser colocado como parte do exercício na próxima aula junto com os outros, ok? Então é importante que vocês observem a aula de hoje, porque isso vai ser cobrado nas aulas futuras. Lembrando, esses temas, né, hebreus e persas, são povos da antiguidade, assim como nós já abordamos anteriormente Mesopotâmia, e que vocês iriam abordar nos seminários na Grécia, Roma, persas, hebreus, fenícios e afins, vários povos, né? Então esses povos, no caso aqui, são os fenícios e os povos hebreus, são os temas dessa aula, depois que vem os persas. Então são povos que viveram lá naquela região do Oriente Médio, que hoje é o Oriente Médio, no caso da Fenícia dos hebreus, naquele ciclo ali da Palestina, o Líbano, Israel. Então a gente tem povos que se desenvolveram na região desértica. Diferente dos egípcios e dos mesopotâmicos, por exemplo, nós temos nesses povos uma questão focada na lógica do comércio e na relação com o mar, principalmente quando se trata dos fenícios, né? Então vamos tentar aqui entender essa dinâmica. Então, fenícios, um povo baseado no mar, o comércio bastante forte, uma sociedade que não criou um império nem um reino, mas era uma sociedade de cidades, estados, todas elas relacionando-se muito bem entre si, com a cultura e uma linguagem comum. São povos que tiveram uma relação com outras civilizações, de trocas econômicas, políticas e principalmente culturais.
então colaboraram muito fortemente em vários aspectos, e aí vocês vão observar lá no slide e no texto que eu vou postar para vocês, que eles tiveram um papel muito importante na criação do alfabeto ocidental, né? O alfabeto fenício, por exemplo, ele vai ser base para a construção do alfabeto grego e do alfabeto latino, que é o alfabeto que nós utilizamos hoje. Então, lá no slide, como vocês observarem, vai ter essa questão. Do ponto de vista cultural também, os hebreus, que é outro povo foco dessa aula, são um povo que tem um peso muito grande para a cultura do Ocidente, muito embora eles tenham se desenvolvido lá no Oriente, né, naquela região da Ásia, mas do ponto de vista cultural, para o Ocidente, os hebreus vão ter um papel muito importante, porque nós vamos simplesmente copiar muito da religião judaica que vai aparecer no cristianismo. Então, a sociedade hebraica, ela vai ser uma sociedade inicialmente nômade, se instala na região da Palestina, desenvolve reinos. Posteriormente, esses reinos acabam caindo nas mãos de povos invasores e, obviamente, aí os judeus se dispersam pelo mundo, especialmente norte da África, a Ásia Menor e em toda a Europa. Então, a sociedade hebraica ela tem um papel fundamental, pelo menos uma parte desses símbolos que ela criou, para a constituição do cristianismo e, obviamente, da sociedade ocidental. Então, nesse sentido, esses dois povos são povos importantíssimos historicamente. É necessária a atenção redobrada, é necessário a leitura atenta e a assistência dos vídeos que estão anexados nos slides, né? O slide ele tem 16 lâminas, está dividido no meio para os dois povos. Eu anexei 2 vídeos nesses slides para vocês observarem e desenvolverem para além do que está colocado lá. Temos um texto anexo também que vem de um livro didático, então eu separei algumas páginas para leitura. O que eu recomendo? Primeiramente, vocês vão ler o slide, posteriormente ler o capítulo do livro, porque na próxima semana nós vamos cobrar este conteúdo para a atividade que vai vir quando trabalharmos os persas. Então, a atividade que vai valer ponto, ela vai valer juntando fenícios e hebreus e persas, e aí tem atividade. Então, eu vou abrir lá um tópico para tirar dúvidas, para quem tiver alguma dúvida em relação à organização do conteúdo, à organização da disciplina, para a gente poder dialogar, ok? Possivelmente, nos próximos dias, talvez para a próxima semana, eu devo marcar com vocês um hangout lá no nosso ambiente, né? Eu vou criar uma sala no Google e vou fazer um hangout para tirar dúvidas e explicar conteúdo, especificamente quando se tratar dos persas, né? Então, eu quero que vocês fiquem atentos à medida que essa semana eu vou informar o dia, mas obviamente deve ser no dia da nossa aula semana que vem, mas fiquem atentos, eu vou lembrar sempre a vocês isso, ok? Bom, quem não tiver acesso à internet, né, quando a gente for fazer o hangout, você vai me avisar no privado que a gente conversa, mas o aluno que tiver acesso à internet em casa e puder assistir ou pelo celular, pelo computador e participar, isso vai contar como parte da avaliação da aula, tudo bem? A gente vai conversando sobre isso. No mais, estamos aí virtualmente, distantes, mas próximos de coração. Se cuidem, a gente se vê neste ambiente virtual tão querido por todos nós. Abração.